Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou direto ao ponto. Qual será que vale mais a pena? Renault Kardian ou BYD Dolphin? Vai ser um comparativo muito bacana. E eu decidi fazer esse comparativo porque no último vídeo que eu postei, falando para vocês que o Renault Kardian foi para Renault para diagnóstico, muitas pessoas falaram para mim me desfazer do carro e comprar um carro elétrico para rodar nos aplicativos. Mas será que vale a pena? É tudo isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então não sai daí, fica comigo até o final porque é um vídeo bem bacana, com certeza vai te ajudar bastante. Para quem não sabe, tá chegando agora aqui no canal, meu nome é Lucas, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há mais de 6 anos e eu criei esse canal a fim de compartilhar minha rotina, dando dicas, mostrando um pouquinho dos bastidores da vida de um motorista de aplicativo. Se você gosta desse conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque diariamente eu tô postando vídeos aqui a fim de ajudar você a melhorar o seu faturamento. Se por um acaso você ainda não é motorista, você vai ficar por dentro aí da rotina. Ativa o sininho de notificação e deixa o like no vídeo, o seu like é muito valioso para o crescimento do canal. Só para contextualizar, eu trabalho com Renault Kardian 1.0 3 cilindros turbo aqui na cidade de São Paulo. Esse carro é alugado, ele apresentou problemas com 30 mil quilômetros, na verdade até antes mesmo disso, fez a revisão de 30 mil quilômetros e a gente levou lá para Renault, porque o carro estava fazendo muito barulho. Então até o momento de gravação desse vídeo, eu não tenho carro para rodar. E eles também não deram retorno de quanto tempo que o carro vai ficar lá. E nesse comparativo, a gente vai considerar que o Renault Kardian é um carro financiado. Nós vamos considerar que o BYD Dolphin também é um carro financiado. Vamos saber quanto que eu vou gastar de combustível com o Renault Kardian em 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. A mesma coisa vai acontecer com o BYD Dolphin. Quanto que eu vou gastar de eletricidade. Vamos calcular também o valor da proteção de ambos os carros e muito mais coisas que você vai acompanhar no vídeo. Mas antes da gente dar início, eu quero dizer para você que esse BYD Dolphin que eu tô gravando aqui, ele pode ser seu. Esse carro é da Volante Premiado, é a reta final, as últimas cotas disponíveis para você participar. Restam menos de 20% das cotas e nos próximos dias a gente vai saber quem vai levar esse carro para casa. Restavam 3 títulos premiados de R$1.000 no site. Agora só restam 2 títulos premiados. E se você encontrar algum desses 2 títulos, através do link que tá aqui na descrição do vídeo no comentário fixado, ou através do QR Code que tá passando aí na tela, em um deles você vai ganhar R$2.000 e no outro você vai levar R$3.000 no Pix. Mas presta muito bem atenção, compras a partir de R$20 no site. Então entra lá no site, compra R$20 ou mais que você já vai estar participando. Então vai para cima porque a reta final são os últimos dias, as últimas cotas disponíveis, um carro 100% elétrico que roda em todas as categorias e ele vai quitado com IPVA pago. Por último, as ações da Volante Premiado são todas legalizadas, inclusive aqui no rodapé tá passando o número de registro aí para vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no site da tabela FIP para a gente ver o valor de tabela FIP do Renault Kardian. É um carro 2025 do modelo Kardian Evolution 1.0 automático. Então no momento de gravação desse vídeo ele está valendo R$ 97.854. Eu vou deixar inclusive passando aí na tela para vocês o print que eu tirei aqui. Agora que a gente já sabe o valor do carro, a gente vai estipular um valor de 30% de entrada no financiamento, um financiamento em 48 meses e uma taxa de juros mensal de 2%. Então só para vocês entenderem aqui, eu vou colocar inclusive a calculadora aqui do lado. 97.854 é o valor do carro. Se a gente der 30% de entrada, será um valor de R$ 29.356,20. E para calcular esse financiamento, eu vou usar a calculadora de financiamento do Banco Central do Brasil. Todos os links eu vou deixar fixado aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo para você poder fazer aí na sua casa também. Fiz aqui o cálculo na calculadora e a parcela ficaria em R$ 2.233,16 em 48 vezes. Então se a gente somar a entrada mais o valor total do financiamento, vai dar R$ 136.547,88. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o BYD Dolphin, só que dessa vez a gente não vai entrar no site da tabela FIP. Nós vamos considerar aqui como se o carro fosse 0 km. E no momento de gravação desse vídeo, esse carro tá valendo R$ 159.990. Para ficar mais fácil, a gente vai arredondar para 160 mil. Considerando os mesmos 30% de entrada, a entrada ficaria em R$ 48.000. Então, o valor financiado seria de R$ 112.000. Eu vou deixar tudo aqui no cantinho para vocês acompanhar. Então, a parcela do BYD Dolphin ficaria R$ 3.651,41 e o total do financiamento sairia R$ 175.267,68. Da mesma forma que a gente fez com o Renault Kardian, 48 parcelas, 2% de juros ao mês. Então agora a gente vai somar o valor da entrada, que eu dei que foi R$ 48.000, mais o valor do financiamento total, que foi R$ 175.267
227,68. O total de R$ 223.267,68 Então a gente já sabe qual que vai ser o valor total do financiamento de ambos os carros. Agora a gente vai pular para a parte do consumo de combustível e o consumo de energia. Aqui a coisa muda e muda bastante. Primeiro nós vamos começar com o Renault Kardian. Vamos considerar que você vai rodar 60 mil quilômetros por ano. Isso vai dar uma média de 5 mil quilômetros por mês. Então a gente vai colocar aqui na calculadora 60 mil quilômetros dividido pela média de consumo do carro. Pode variar bastante dependendo do combustível que você vai utilizar. E no momento de gravação desse vídeo, o combustível que mais compensa abastecer o Renault Kardian é o etanol. Pensando em questão de economia, não estou dizendo aqui para vocês que o etanol é melhor que a gasolina, não estou recomendando. É simplesmente para a gente utilizar aqui como exemplo. Então vou colocar aqui uma média de consumo de 9 km por litro do Renault Kardian. Por ano eu vou gastar 6.666,66 litros. E agora eu vou fazer vezes o valor do litro, que está R$ 3,90 no momento de gravação desse vídeo. Então eu vou gastar aí R$ 26 mil por ano de combustível para ter o Renault Kardian rodando 60 mil quilômetros no ano. Como o financiamento é em 4 anos, eu vou colocar aqui esse valor de 26 mil vezes 4. Então o total aí em 4 anos de financiamento rodando com o Renault Kardian, eu vou gastar R$ 104 mil. Agora a gente vai fazer o mesmo com o BYD Dolphin, 60 mil quilômetros rodados em um ano. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte: para cada uma carga que eu faço nesse carro aqui, eu consigo rodar aí 350 quilômetros. Então eu vou dividir esse valor de 60 mil quilômetros por 350 para mim saber quantas recargas eu preciso fazer para rodar os 60 mil quilômetros em um ano. Então eu fiz a conta aqui, deu 171 recargas, né? Na verdade deu 171,42. Só que a gente vai considerar 172 recargas, a gente vai arredondar. A bateria desse carro tem 44,9 kW e o valor do quilowatt aqui na minha casa vai variar de 85 centavos até 95 centavos. Então vou colocar aqui a tarifa máxima, tá? Que é 95 centavos. Vou deixar a calculadora aqui do lado para vocês, ó. Então, R$ 42,65 para poder carregar o carro completamente, né? Cheguei em casa zerado, vou carregar o carro 100%. Isso provavelmente nunca vai acontecer. Então, a gente está colocando aqui o pior cenário possível. Lembrando, eu não tenho parceria com a BYD. A gente está fazendo cálculos aqui para fazer um comparativo. E aí eu já tô colocando essa margem aqui. Então, ao invés de R$ 42, a gente vai arredondar para cima R$ 43 para poder fazer a recarga. Então, se eu colocar R$ 43 por recarga vezes 172 recargas, dá um valor de R$ 7.396. Lembrando que isso eu estou colocando para cima, mas agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o Renault Kardian. O financiamento é de 4 anos, então a gente vai pegar esse 7.396 e fazer ele aqui, ó, vezes 4. Dá um total de 29.584. Esse é o valor que eu vou gastar para fazer a recarga do carro durante esses 4 anos. Tarifa de 95 centavos para cada quilowatt, beleza? Outra coisa importante que a gente tem que considerar, que a gente não pode esquecer de falar aqui, é as revisões necessárias para você ter a garantia do carro. Então, toda vez que você compra um carro 0 km, você tem que fazer a revisão na concessionária, que senão você perde a garantia do carro. Eu pesquisei no site oficial da Renault as revisões, e eu vou deixar inclusive passando aqui no canto para vocês. Primeira revisão de 10 mil quilômetros, R$ 740. Segunda revisão de 20 mil quilômetros, R$ 809. Terceira revisão de 30 mil quilômetros, R$ 809. A quarta revisão já sobe para R$ 1.501. A quinta revisão diminui para R$ 879. Aqui temos a sexta revisão, então a gente vai parar por aqui, tá? A sexta revisão, R$ 879. Isso só no primeiro ano. Então eu fiz aqui a somatória do Renault Kardian, vou deixar aqui do lado também, olha só. Para a gente rodar até 60 mil quilômetros, a gente vai gastar de revisão R$ 5.617. No caso do BYD Dolphin, você tem revisão grátis até 100 mil quilômetros. Então, não tem nem o que comparar. Aqui, com certeza, o Dolphin saiu muito na frente. Agora, a gente vai falar de proteção veicular. O Renault Kardian tem proteção veicular Praticar, a melhor proteção da atualidade. Inclusive, se
você quiser fazer uma cotação gratuita, entre em contato nesse número de telefone que está passando aqui no rodapé, ou no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Quem vai fazer a sua cotação sou eu e a minha esposa. A gente vai te atender, te dar maior suporte e te mostrar todos os benefícios, todas as vantagens que tem a proteção veicular da Praticar. Danos a terceiro de até 100 mil, tem 5 guinchos por mês. O pessoal ficou espantado quando eu falei nos últimos vídeos. Tem desconto de até 10% no abastecimento que você faz nos postos credenciados. Tem pessoas que pagam a proteção somente com desconto que recebe no combustível. Então não perde tempo, chama a gente aí, tá passando aqui para você, ó, o telefone para você chamar a gente no WhatsApp. A cotação é gratuita e aqui em cima eu vou deixar um QR Code para você escanear aí também, se você estiver me assistindo da sua televisão, e chamar a gente aí no WhatsApp. Valor da proteção do Renocardian, eu vou arredondar aqui R$460. Vamos fazer aqui vezes 12, que tem um ano, né? Então R$5.520 por ano é o que a gente vai gastar de proteção no Renocardian, e a gente vai fazer esse valor vezes 4. R$22.080, deixei tudo passando aqui do lado aqui para vocês. Então R$22.080 é o que a gente vai gastar aí de proteção com o Renocardian em 4 anos. Valor da proteção do BYD Dolphin, proteção veicular para esse carro aqui é caro, gente. Aqui é um ponto que pega bastante, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou deixar a calculadora aqui. Você vai pagar em média aí R$1.100 na proteção top aí, beleza? Do BYD Dolphin, isso daí em um ano vai dar 13.200, aí pega bastante. Em 4 anos vai dar aí um total de 52.800, porque esse carro aqui, ele tem peças caras, enfim, é um carro caro, então você vai ter aí que pagar um pouquinho mais, desembolsar um pouquinho mais na proteção veicular dele. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser justo, igual eu falei, eu não tô puxando sardinha pra ninguém aqui, eu não sou patrocinado, e se fosse também eu teria o maior prazer de falar aqui pra vocês. Então o ponto que pega bastante aqui é a questão da proteção do carro, que é cara. Então agora eu vou colocar aqui do lado pra vocês, ó, o total do Renocardian em 4 anos de financiamento, né? A gente considerou aqui o valor de entrada de 29.356,20, financiamento total deu 107.191,68, gasto com combustível em 4 anos, R$104.000, proteção em 4 anos, deu um total de 22.180 e revisões até 60 mil quilômetros, 5.617. Por que eu considerei só até 60 mil quilômetros? Eu vou enfatizar novamente, porque depois de 60 mil quilômetros aí já não compensa mais você fazer na concessionária, porque o carro perde a garantia. Total final do Renocardian, 268.244,88. Agora nós vamos falar aqui do BYD Dolphin, total de 4 anos com o carro, que é o tempo do financiamento, igual eu falei lá no começo, tá bom? Então 48 mil é o valor de entrada que a gente deu no carro, financiamento total de 175.267,68. Lembrando, isso daqui é sem você amortizar as parcelas, beleza? Energia em 4 anos, ia gastar 29.584, proteção em 4 anos, ia gastar R$52.800. Revisões até 60 mil quilômetros, que é o comparativo que eu fiz com o Renocardian. Revisão 0 até 60 mil quilômetros. Total final do BYD Dolphin, 305.651,68 centavos. Diferença de um para o outro, 37.406,80 mais caro. É isso mesmo, meus amigos. Então assim, o carro elétrico, ele é muito bacana mesmo. Porém, você precisa fazer conta antes de você entrar na dívida. E aí, o que você achou desse comparativo? E se fosse você no meu lugar, você ia financiar um Renocardian ou você ia financiar aí um BYD Dolphin? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu tô sempre lendo e respondendo os comentários. Uma diferença aí de quase 38 mil reais, considerando os 4 anos com os carros. De um lado você tem um carro que só roda na categoria X e na categoria Comfort no 99 Plus da 99, que é o caso do Renocardian. E de outro lado você tem o BYD Dolphin, que roda aí por enquanto, até o momento de gravação desse vídeo, na categoria X, Comfort Black da Uber, 99 Plus e Electric Pro da 99. Então você tem mais categorias para você rodar com o BYD Dolphin, mais possibilidades. Uma outra coisa importante de falar aqui para vocês, que a gente não colocou também o valor de manutenção do carro. Por exemplo, o Renocardian foi lá para concessionária, aí sei lá, tem que trocar bico injetor, tem que trocar vela, cabo de vela, não sei, isso daí é um custo que o carro elétrico não vai te trazer. O carro elétrico, basicamente, você só vai trocar parte de suspensão, pneu e freio, e se precisar completar ali algum líquido de arrefecimento das baterias. Nós também não colocamos aqui a depreciação de ambos os carros, porque eu acredito que o motorista de aplicativo, quando ele consegue quitar o carro, a última coisa que ele
ele quer trocar de carro, entrar numa dívida nova, principalmente se você tiver um carro elétrico. Quando o cara quita o carro elétrico, ele consegue ali um dinheirinho para colocar uma energia solar, porque ele vai economizar na questão da eletricidade. Então ele economiza na eletricidade, ele coloca energia solar que vai ficar ali pro resto da vida. Então basicamente o único custo que ele vai ter para trabalhar vai ser as manutenções que o carro vai dar, que vai ser difícil da manutenção, igual eu falei, e ele vai ter o custo ali de reparo das placas de energia solar, se por um acaso der algum problema, e a proteção do carro, que é cara, não tem o que fazer por enquanto, tá bem caro, daqui a pouco popularizando, aí eu acredito que vai ficar bem mais acessível o valor da proteção. Então tem que colocar tudo isso em consideração antes de você tomar uma escolha. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Você ia financiar o quê? Um Renault Kardian? Você ia financiar um outro carro? Você ia financiar um BYD Dolphin? Você ia financiar aí um carro híbrido? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Sugestão também aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai encontrar um conteúdo desse em outro lugar. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. Lembrando, são os últimos dias, alguém vai ganhar esse carro, quero entregar esse carro para um seguidor, para um inscrito, então mete marcha aí. Tá passando para você aqui o QR Code na tela. Tem o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você adquirir as suas cotas do BYD Dolphin, esse carro 100% elétrico que vai te trazer conforto, economia e tecnologia no dia a dia. Você não vai precisar financiar, porque você vai ganhar esse daqui, beleza? Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!